Sorte ou destino? Mas como é que eu vim parar nos Estados Unidos? Vem comigo que eu vou te contar. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Gabi e essa é a minha jornada americana. Essa história, ela começa com meu pai. Ela começa com meu pai porque eu acho que sem a força e a coragem dele, nada disso tinha sido possível. Depois de uns 15 anos, mais ou menos, trabalhando na mesma empresa, ele decidiu que era hora de mudar. Ele decidiu que ele queria alguma coisa nova para ele e para a família dele, que no caso era a gente mesmo. Como ele já tinha tido a oportunidade e já tinha morado em San Diego, na Califórnia, antes de morar no Brasil, ele já sabia mais ou menos como é que era morar nos Estados Unidos e ele sempre gostou muito. Então eu acho que foi daí que surgiu a ideia de levar a família toda para os Estados Unidos. A princípio, quando ele veio com a ideia pra gente, eu lembro que eu fiquei meio em choque. E eu acho que eu fiquei em choque porque eu tava com muito medo. Naquela época, a imaturidade da minha idade não me permitia ver a oportunidade que eu estava tendo. Então, eu só conseguia sentir medo. Eu tinha muito medo porque eu achava que eu nunca ia conseguir falar inglês. Porque eu tinha estudado inglês a minha vida inteira. E mesmo assim, eu não falava inglês. Então, na minha cabeça, eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir aprender e aquilo me deixava apavorada. Mas isso é assunto para outro vídeo. Daí, depois que eles tomaram a decisão, surgiu uma oportunidade de um investimento em Orlando, que foi o nosso primeiro destino aqui nos Estados Unidos, e não era o meu medo que ia fazer com que os meus pais deixassem uma oportunidade como essas passar. Daí, eles acabaram comprando um restaurante em Orlando, e quando foi lá para junho, julho de 2013, meu pai e meu irmão, eles mudaram para lá, eles foram antes, porque como meu irmão já ia começar a faculdade em agosto, eles precisavam estar lá. A minha mãe, ela ficou em São Paulo para terminar de resolver todas as burocracias. E eu, como eu tava morrendo de medo, eu acabei ficando com ela também. Quando chegou no final do ano, eu e ela, a gente foi para Orlando encontrar meu pai e meu irmão pro Natal e Ano Novo. E eu lembro que logo depois do Ano Novo, lá pro dia 2 ou 3 de janeiro, eu surtei. Que belo jeito de começar o ano, não é mesmo? Teve um dia que a gente estava tendo uma dessas conversas de família e eu estava sentindo uma pressão muito grande dos meus pais tentando me convencer a ficar em Orlando. Eu acho que de alguma forma eles estavam tentando me fazer enxergar a oportunidade que eu estava tendo, mas que por causa do medo eu tinha ficado cega e eu não conseguia ver. Daí, numa dessas, eu tive um piti. Eu falei que eu não queria, que aquilo não era pra mim, que eu queria voltar pro Brasil, que minha vida tava no Brasil. Pai, mãe, desculpa. E aí eu lembro que no dia seguinte que eu dei esse piti ridículo, eu tava no aeroporto com as minhas malas pra voltar pro Brasil. Chegando no Brasil, eu tomei um choque de realidade. Mas eu tive que ficar quieta, né? Eu não podia dar o braço a torcer, afinal, eu que tinha pedido pra voltar. Daí beleza, eu tava lá de boa, arrumei um trabalho, tava estudando, até que um belo dia, depois de uns 3 meses mais ou menos que eu já tava lá, quando eu tava finalmente me acostumando a ficar longe dos meus pais e do meu irmão, a minha mãe me manda uma mensagem. Gabi, a gente precisa conversar. Cara, quando minha mãe fala, a gente precisa conversar, senta que lá vem história. Papo vai, papo vem. Eles estavam me explicando que eles estavam para dar entrada na documentação do Green Card e que eu tinha que fazer uma escolha. Mas não era qualquer escolha. Era a escolha que ia mudar minha vida para sempre. O que acontece? O advogado estava explicando pra gente que enquanto o processo do Green Card estivesse rolando, eu ia ter que escolher se eu queria estar no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas por quê? Se eu estivesse no Brasil, eu não ia poder entrar nos Estados Unidos enquanto o processo não fosse aprovado. Porém, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu não ia poder sair dos Estados Unidos enquanto o processo não fosse aprovado. Então vocês imaginam só como que não ficou minha cabeça. Eles falam que demora de 1 a 2 anos para sair a resposta do processo. Porém, toda regra tem sua exceção, né?
Foi aí que eu me encontrei com um dos maiores dilemas da minha vida. Ir ou não ir? Como eu sempre fui muito apegada com os meus pais e com meu irmão, cara, não passava na minha cabeça ficar 2 anos ou mais sem poder ver eles. E aí eu acabei escolhendo ir para os Estados Unidos. Eu escolhi vir para os Estados Unidos há quase 7 anos atrás. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu acho que, apesar de todos os desafios que eu encontrei chegando aqui, e que de alguma forma eu encontro até hoje no meu dia a dia, eu não me arrependo da minha escolha. Eu posso dizer que o processo como um todo, para mim, lembrando que essa é a minha experiência, foi de alguma forma longo e doído, mas foi extremamente essencial para o meu crescimento pessoal. Nunca na minha vida eu imaginei que essa decisão ia mudar o meu destino assim para sempre. É muito louco, sabe? Parar para pensar como tudo aconteceu e que eu conheço tantas pessoas que têm o sonho de vir para cá, morar aqui, trabalhar aqui, e logo eu, que morria de medo e que de alguma forma não queria vir para cá, tive essa oportunidade. Eu acho que é por isso que às vezes eu me pergunto, será que foi sorte ou destino? Eu sei que tem muita gente que vai achar que foi sorte, mas a vida aqui nem sempre foi fácil. Eu acho que vale lembrar que tudo aquilo que a gente vê ou que a gente posta nas redes sociais é uma parte muito pequena da história e que a gente só mostra aquilo que a gente quer que os outros vejam. Eu acho que a minha vinda pra cá fazia parte do meu destino. Mas e você? O que você achou da minha história? Será que foi sorte ou destino? Me conta aqui nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até semana que vem.